Olá, meu nome é Andréa, nós estamos aqui para mais um vídeo para o canal do DPG. Hoje estamos com o Gustavo, que vai contar pra gente o processo dele para conseguir o primeiro emprego, certo, Gu? Certo. Oi, gente, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já vai deixando seu joinha, compartilha o vídeo e se inscreve no canal pra gente poder alcançar cada vez mais pessoas. É isso aí, gente. 3 segundinhos. 1, 2, 3. Valeu! E aí, Gu, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo joinha. Então vamos lá. Eu acredito que esse vídeo ele vai ser bastante necessário para edificar a vida daqueles jovens que estão procurando, né, em busca, melhor dizendo, do primeiro emprego. Com certeza. Né, e para algumas pessoas também que já estão afastadas há um tempo do mercado de trabalho e querem também voltar, né, a trabalhar. Então eu acredito que a história do Gustavo vai ajudar e vai edificar, né, para você aí que está assistindo ou que tem algum familiar que está passando por essa situação ou um amigo, enfim, fica com a gente até o final que você vai curtir, certo, Gu? Certo. Então vamos lá. Você terminou o ensino médio? Terminei. Né? Isso. E aí você começou a estudar, começou a procurar emprego, como é que foi? Conta aí pra mim. Eu, primeiramente, antes de começar mesmo a procurar um emprego, eu tentei só estudar, tentei fazer cursinho durante um ano, estudar por mim mesmo, mas não deu certo entrar na faculdade com isso. Ok. E aí depois de um tempo tentando, eu resolvi que era hora de eu começar a procurar um emprego. E aí eu comecei a mandar currículos, comecei a buscar mesmo para esse primeiro emprego, que é algo bem importante e para mim, eu levo para mim pessoalmente, não é regra, mas que eu comecei a procurar um emprego tarde. E aí eu comecei a mandar os currículos, tudo, mas eu não estava recebendo nenhuma resposta. Eu mandava currículo, não recebia resposta e teve uma única vez que eu mandei e eu fui chamado para uma entrevista de emprego. Mas também essa entrevista não deu em nada. Ok. Que idade você tem, Gu? Para que as 22 pessoas, anos. você falou, eu comecei a procurar tarde, né? Então você começou a procurar, faz quanto tempo que você está procurando emprego? Faz mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então começou com 20 anos, 20 mais ou menos, anos, 20 e pouquinho. quase 21. Tá, beleza. Então, tudo bem que já faz um certo tempo isso, mas eu lembro que na minha busca do primeiro emprego, tinha muita pressão, né? Pressão externa para que eu conseguisse me empregar até para ajudar minha mãe, porque minha mãe era sozinha, né? Sim. E eu era praticamente arrimo também de casa, passei a ser, né? Para ajudar minha mãe. E eu lembro que tinha uma pressão externa muito grande, né? E aquela coisa de, ei, já consegui um emprego, e aí? Como é que você se sentia quando essa cobrança, né? Creio eu que de familiares e de quem tá de fora também, perguntava pra você, como que você se sentia? Olha, eu me sentia muito pressionado, tanto por quem estava de fora, os familiares, até alguns amigos, mas também eu sentia essa pressão por dentro. Que eu sentia que eu precisava conseguir logo esse emprego, conseguir logo entrar numa faculdade, e aí foi, somando tudo isso, começou a ficar bem complicado psicologicamente para mim. Uma autocobrança. Isso. Ok. E até então, essa autocobrança no início, você estava conseguindo administrar e depois disso, essa autocobrança começou a ser prejudicial a você, é isso? Isso mesmo. Só pra gente entender por quê. Porque quem está assistindo, talvez ajude para conseguir entender o que passa na cabeça de alguém que está procurando um primeiro emprego, seja porque terminou o ensino médio ou seja porque terminou uma faculdade, né, e não conseguiu o emprego, certo, Gu? Certo. Porque é engraçado, né, o mercado ele cobra muito isso, né, de pessoas Sim. jovens trabalhando, mas querem experiência. Então, como ter experiência se também não dão oportunidade para que tenham a experiência, né? Então fica uma coisa complicada até para a pessoa conseguir administrar, né? Então, depois que você passou por esse processo que você disse que
começou a se autocobrar para conseguir um emprego, tudo. O que você começou a procurar currículo, mandou currículo, né? Sim. O que você fez depois? Você começou a mandar currículo, que você falou que acabou não dando muito certo. E aí? Quanto tempo você ficou mandando currículo? Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio mandando currículo. Tive alguns altos e baixos, mas eu não parei em nenhum momento. E só após esse 1 ano e meio todo que eu comecei a me frustrar muito, porque eu não conseguia de jeito nenhum. E eu comecei a me sentir abalado com relação a isso. Eu achei que esse emprego não iria vir. E você conseguiu fazer alguma entrevista? Então, eu consegui fazer uma e eu fui chamado para mais uma, mas ela foi cancelada no mesmo dia. Nossa. Eu nem cheguei a conseguir fazer essa entrevista. Ou seja, cria uma expectativa e ao mesmo tempo vem logo em seguida a frustração. Exatamente. Ok. E aí? E aí eu comecei a me frustrar cada vez mais, ainda mais depois dessas entrevistas. E eu comecei a estacionar no lugar, comecei a diminuir a minha frequência de mandar currículo, até um ponto que eu cheguei que eu parei totalmente. Eu usava aplicativo para mandar currículo, tudo. Eu deixei o aplicativo de lado, eu via a notificação de vaga chegando, eu tirava a notificação e eu só comecei a me frustrar mesmo. Entendi. Então, na realidade, talvez o seu receio de continuar depois de tanto tempo mandando e não tendo retorno, de repente você via as vagas e passou alguma vez na tua cabeça assim, por que eu vou mandar essa vaga se eu já tenho a resposta que é negativa? Alguma coisa assim ou não? Sim, várias e várias vezes. Quando isso começou a acontecer foi quando eu comecei a parar de mandar. Não vou mandar mais para não me decepcionar. Isso. Entendi. Ok. E aí? E aí eu parei totalmente de mandar, mas eu me voltei mais para fazer a obra do Senhor, servir a Ele. Tá, mas qual foi o gatilho ou o que aconteceu para que você tivesse essa virada de chave aí para falar, não, peraí, aqui tá ruim, não tá dando certo, eu tô me frustrando, eu tô desmotivado, eu tô com medo, tô com receio de ficar mandando e a resposta sempre acaba vindo negativa, né? O que aconteceu para você sair desse estado ruim e ter a virada de chave mesmo, como eu disse, né? Para começar a trabalhar na obra com mais afinco, com mais amor. O que aconteceu aí nesse meio tempo aí? Eu conversei com algumas pessoas, inclusive você sendo uma delas, e um vídeo que eu assisti que me ajudou muito com isso, e fez eu sentir que o melhor a fazer nessa hora era servir ao Senhor mesmo. Que apesar de todas as dificuldades, o Senhor tem que ser o meu centro. Ok. E o que você conseguiu perceber a hora que você começou a se entregar mais por amor, né, à obra? E com relação ao trabalho. Deu para entender o que eu tô querendo dizer? Sim. Então, a princípio eu já senti que estava começando a mudar as coisas. Eu senti que tanto com relação ao meu ânimo para mandar currículo, tudo, e com relação à minha vida toda mesmo. Eu comecei a sentir uma felicidade maior, uma melhora, e eu voltei a mandar um pouco o currículo, era uma frequência baixa, mas eu voltei a mandar. Com mais confiança. Isso. E aí eu fui servindo a obra e fui me sentindo cada vez mais tranquilo. Comecei a ficar tranquilo com relação ao emprego, principalmente, com relação a entrar numa faculdade também, e eu comecei acho que descansar no Senhor. Perfeito. E me diga uma coisa, nesse processo, até você conseguir o emprego, né, e
é que eu posso dizer, esse tempo que você ficou trabalhando e se sentindo mais tranquilo, mais confiante, você acredita que teve uma moldagem positiva para que você conseguisse esse emprego agora ou não? Com certeza. Tá. Muita coisa que tava ruim dentro de mim, que eu pensava, que eu sentia, começou a melhorar, eu comecei a eu meio que virar de ponta cabeça o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, e comecei a pensar totalmente o oposto. Entendi. Então foi um processo que você passou, podemos dizer assim, um processo de amadurecimento. Isso. Então não foi à toa, digamos assim, que você ficou afastado esse tempo assim. Digamos assim, você entrou meio que num deserto aí até conseguir esse emprego. Sim. Mas teve, não queria usar esse termo, né? Mas teve um aprendizado positivo aí pro Gustavo de hoje, certo? Sim, certinho. Beleza. E aí, como que foi para que você chegasse a conseguir esse emprego? O que aconteceu aí, nesse meio tempo aí? Então, eu comecei como eu disse, eu voltei a mandar currículo, mesmo que a frequência um pouco mais baixa, e eu comecei a orar, pedindo para o Senhor para que as portas fossem abertas no tempo certo e que fosse aberta uma porta de um emprego que não me atrapalhasse a servir a Ele, não me atrapalhasse a fazer a obra. Perfeito. E depois de um tempo, veio o jejum de 21 dias que teve, que foi uma campanha na igreja, e nesse jejum eu senti de fazer 2 propósitos. Só um minutinho, eu não querendo te cortar, já te cortando, porque tem muita gente que talvez não tenha prática do jejum, principalmente jovens, né? Então, como que foi este jejum? Explica aí pro pessoal como que foi esse jejum que você fez, né, e colocou como propósito a busca do emprego também, conseguir um emprego, digamos assim. O jejum era, a gente pegava um alimento, Perfeito. Uma bebida e um hábito para retirar algum, por exemplo, eu gosto muito de refrigerante, então eu tirei todos os refrigerantes como bebida. Perfeito. E a gente também lia um capítulo do livro de Apocalipse por dia. Tá. E orava com relação ao jejum pelo menos uma vez por dia. Ok. Certinho, gente? Pronto, continua. E aí no início, eu pensei em 2 propósitos para fazer o jejum. E aí eu também senti de orar com relação ao jejum de manhã, de tarde e de noite. E com isso eu acabei ficando mais sensível à voz do Espírito Santo. Ok. E através disso eu percebi que um desses 2 propósitos ainda não era a hora para ser feito. E aí eu peguei ele e deixei de lado. E eu foquei nesse outro propósito que era o principal que eu tinha pensado, que era o conseguir esse emprego, esse primeiro emprego. Tá, mas você acabou falando, né, que no jejum era para orar pelo menos uma vez ao dia, e que você sentiu no coração em orar 3 vezes, né, de manhã, de tarde e de noite. Sim. E que tinha 2 propósitos, né? Então, você acredita que, como é que eu posso dizer, o fato de você ter optado somente para um propósito foi essa intimidade aí que você teve com o Espírito Santo e ele mostrou para você que ali o momento era para você focar no propósito de conseguir um emprego, ou foi tipo, não, isso daqui deixa para depois, o próprio Gustavo? Como que foi? Foi com certeza o Espírito Santo mesmo, essa intimidade. Foi uma coisa que não é que eu falei, vou deixar de lado esse que eu acho que não vai dar certo. É uma coisa que eu senti, foi o Espírito Santo falando comigo, que eu senti que não era a hora ainda, que eu precisava deixar isso de lado por enquanto, que em algum outro momento, talvez não, que em algum outro momento isso vai ter a hora para isso ocorrer. Por que eu fiz essa pergunta a ele? Porque logo no início ele comentou sobre o tempo de Deus, né? Então que ele começou a descansar
e esperar o tempo de Deus. Então, quando ele falou que tinha 2 propósitos e passou a ter somente um propósito, para deixar bem claro, né, para quem está assistindo, que o fato dele ter orado, o fato dele ter realmente se dedicado ao jejum, né, e acreditar, né, e fazer a virada de chave aí, né, de começar a olhar as coisas com um olhar, de uma maneira diferenciada, fez com que ele ficasse, né, posso dizer assim, sensível àquilo que o Espírito Santo estava desejando também para ele naquele momento, sim, aquilo que Deus estava preparando para ele, né? Então, você vê que ele não entrou em nenhum momento em rebeldia, né, em perguntar, mas por que não os 2 propósitos, né? Sim. Não sei o que e tal. E ele simplesmente acatou aquilo que estava vindo de uma maneira tranquila, de uma maneira suave no coração dele, em focar no propósito, né, que era, acho que talvez o maior desejo do seu coração. Exatamente. E o outro propósito, o próprio Deus falou para ele, calma, lá na frente você já vai estar preparado e aí entra com esse propósito de novo. Certo? Exatamente. E como que foi aí, depois de tudo isso, para que você fez esse jejum de 21 dias e o que é que ocorreu nesse jejum de 21 dias? No penúltimo dia desse jejum, um pastor da igreja, o pastor Ricardo, ele sabia da minha situação, sabia da minha busca pelo emprego e ele veio falar comigo, porque tinha um casal da igreja, que é o Jaime e a Vânia, que eles tinham uma vaga de emprego e ele perguntou se podia mandar o meu currículo para eles. Perfeito. E aí eu falei que tudo bem, que podia, que eu fiquei feliz por ele ter vindo falar comigo. E aí ele mandou, mas para essa vaga em específico, o meu currículo não preenchia os requisitos. Mas, graças a Deus, uma outra vaga foi aberta que eu vejo assim que é a mão de Deus mesmo. E aí, com essa vaga, o meu currículo preenchia os requisitos e a partir daí começou a dar certo. Eu fui chamado para entrevista, aí eu fui na entrevista e foi mais um bate-papo mesmo. E quando eu saí de lá já com uma tranquilidade e com a resposta que eu ia ser contratado e já ia começar numa segunda-feira, que eu fiz a entrevista numa quarta-feira e aí na segunda já iria começar. Ou seja, foi vapt-vupt. Foi. Aquilo que demorou 1 ano e meio para poder ocorrer, quase 2 anos aí para poder ocorrer, acabou acontecendo em quantos dias? Uma semana? 1 semana, 5 dias. Uma semana para mandar o currículo, né, para pedir autorização, o pastor Ricardo pedindo autorização para você para mandar o currículo, vinha a resposta de que, tipo, essa vaga não dá, né, não encaixa o perfil, apareceu uma outra vaga, fazer uma entrevista e logo na sequência você, eita Deus! Foi amor de Deus mesmo, assim, eu vejo que foi o tempo que eu fiquei esperando era esse tempo, que foi o tempo do Senhor mesmo, não foi o meu tempo. E hoje você consegue olhar para trás e ter a certeza de que esse tempo realmente, né, esse molho que você teve aí de 1 ano e pouco, foi necessário realmente para que você chegasse onde você está hoje, amadurecesse e tudo? Com toda certeza. Durante esse tempo todo, eu amadureci muito em certos aspectos e isso contribuiu também porque eu não estava preparado para ter um emprego do jeito que eu estava antes. Entendi. E aí, com toda essa moldagem que teve, todo esse processo, eu dei uma amadurecida. Então, eu acho que precisava ser mesmo esse tempo. Entendi. Até mesmo pelo que você fala para crescimento de fé, né? Exatamente. Do jeito que você fala, da maneira como você estava lidando com as coisas, a maneira como você encarou um propósito, um jejum, né? Ter o recebimento aí. E por sinal, né? Não sei se você ficou curioso, mas eu fiquei. Quando veio aquela resposta negativa, você não se encaixa nessa vaga, né? O que passou pela tua cabeça ali naquele momento? Eu pensei, ixi,
Acho que não deu, mas tudo bem. Na hora certa vai. Ah, que bom. É isso que eu pensei. Tá, então você não teve aquela coisa de repente ficar mal de novo. Não. Então, você já aprendeu realmente a descansar em Deus. Exatamente. E o que você me diz aí, o que você pode passar, né, para quem está te escutando, né, para o jovem que está te escutando, para a pessoa que já não é tão jovem, mas também está em busca de uma recolocação aí, o que você pode falar para essa pessoa? O que eu posso dizer é não desista e persista nos seus propósitos. Deus honra quando você faz um propósito e você cumpre fielmente esse propósito. E quando surgem campanhas e você sente no coração de fazer um propósito para essa campanha, faz com seriedade, faz fielmente, porque Deus vai honrar. Amém. Okay. Mais alguma coisa? Acho que é isso. Então tá bom. Gente, espero que tenha, que o testemunho do Gustavo, né, que todo esse processinho aí que ele passou, de repente, né, você pode estar passando por isso, ou como eu disse no início, né, algum familiar, algum amigo, repassa esse vídeo, né, olha para essa pessoa de uma maneira diferenciada, ajude essa pessoa, né, não apenas critique, ou apenas entre com aquele lance da cobrança, né, principalmente se for o caso de pessoas que são fiéis a Deus, que oram, né? Então ajude essa pessoa também em oração e em oportunidades, porque às vezes a gente fica com aquele receio, né? Será que eu indico, será que eu não indico, né? Mas lembrando que vai passar por um processo de entrevista, vai passar, né, por uma triagem, tudo. Então faz a tua parte, né? Ajuda o coleguinha, como eu brinco. Ajuda essa pessoa, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então hoje a gente ajuda e amanhã a gente também pode ser ajudado. Espero que esse vídeo tenha ajudado, né, a você e ajude outras pessoas, né? E faz aí o favorzinho de compartilhar, de curtir. E é isso aí, gente. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo, certo, Gu? Fica com Deus, galera. Tchau, tchau. Sim.